Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui num dia tão especial com o nosso primeiro podcast Mulheres Inspirando as Mulheres Pode. Muito legal esse momento. Eu sou a Karina Timóteo, bacharel em Direito e Administração. Sou mestre em Políticas Sociais, doutoranda no programa de Sociologia Política da UENF, professora do pré-vestibular social Teorema, né, lá na UENF, e estou como presidente da Associação de Pós-Graduandos, também da UENF. Bom, hoje estamos aqui com duas amigas maravilhosas, pessoas que fazem parte da minha caminhada de vida, e isso é fantástico poder dividir esse momento com vocês, meninas. Estamos aqui hoje com Miriam de Freitas, mestre e doutora em Políticas Sociais pela UENF, assistente social, técnica social do Projeto de Educação Ambiental PEA-PESCARTE, pelo Núcleo de Direitos e Benefícios, né? O NDB é um núcleo que busca construir e fortalecer o espaço de debates e reflexão acerca de políticas públicas e sociais voltadas para as mulheres trabalhadoras da pesca artesanal, e com a minha amiga Deisimara Barreto, mestre em Políticas Sociais, doutoranda em Cognição e Linguagem pela UENF, supervisora de campo do município de Campos dos Goytacazes, também do PEA-PESCARTE. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada também, aproveito para agradecer ao FIPEDS, né, a parceria da Fundação Integrada de Pesquisa em Educação e Desenvolvimento Social, FIPEDS, que nos cedeu aqui um espaço tão maravilhoso para esse projeto tão magnífico, né, no sentido de que a gente tem muito a fazer, muito a construir com ele. Muito obrigada mais uma vez a todos e a todas por estarem conosco. Miriam. Olá, boa noite a todos e todas. Primeiramente, agradecer pelo convite de estar participando desse momento tão importante para a gente refletir sobre temáticas, né, de tamanha inspiração e de tamanha importância, que é, né, como você bem trouxe, mulher inspirando mulheres, né, a partir desse pod. Então, espero que a nossa noite seja uma noite maravilhosa, de muitas trocas, que a gente possa refletir de fato, né, sobre a questão das políticas públicas, especificamente das políticas sociais voltadas para as mulheres. E tenho certeza que a nossa colega aqui, Deise, e você, a gente tem muito a contribuir e a trazer também para pensar esse cenário, né, principalmente no contexto do município de Campos. Muito legal. Deise, por favor. Boa noite a todos, todas e todes. Quero agradecer também a você, Karina, a oportunidade de estar aqui e parabenizar por esse projeto, né? Que é um projeto muito importante, porque quando a gente pensa em mulheres inspirando mulheres, né? A gente pensa numa circularidade, né? Você está aí convocando outras mulheres e homens também a se movimentarem, né? A se debruçarem em assuntos que transpassam as nossas vidas, né? Temas que são importantes. Então, hoje, trazer as políticas públicas na centralidade desse nosso diálogo, né, que se inicia agora, é muito importante, né? E com certeza nós vamos ter um diálogo aqui bem interessante. Muito legal, meninas. É um prazer, mais uma vez, né, estar aqui com vocês, claro, nesse movimento, nesse projeto tão inspirador. E como vocês mesmos trouxeram, né, para quem está aí nos ouvindo, esse primeiro podcast, Mulheres Inspirando Mulheres, ele tem o tema central de discutir políticas públicas e políticas sociais no âmbito de gênero, né? E aí, só para entender um pouco como, quando a gente fala de gênero, a gente fala de várias categorias, né? A gente fala de transexuais, a gente fala de LGBTs, a gente fala de mulheres, a gente fala de várias categorias, e aqui hoje nós vamos trabalhar somente com a categoria mulher, né? Só para ficar assim bem claro que esse é o nosso intento da noite de hoje. Bom, Miriam, gostaria que você trouxesse um pouquinho para a gente, você como assistente social, qual é a sua visão, qual é a sua percepção das políticas públicas de mulheres que nós temos hoje dentro do nosso município, em Campos dos Goytacazes, especificamente.
Bom, primeiro que assim, é uma pergunta bastante densa e complexa para ser, né, debruçada aqui, refletida. Acredito que a Deise também tem a contribuir, você também tem a contribuir para pensar essa questão, mas para a gente chegar no contexto do município de Campos, a gente sempre precisa também eh, lembrar do contexto mais amplo, né? Trazer o contexto mais amplo em que se deu esse processo de conquista de políticas sociais, do papel das mulheres assumido historicamente, né, enquanto ali na sociedade, e de como isso vem se desdobrando em conquistas, né, históricas em termos de reconhecimento de direitos. Sabemos que a luta das mulheres, né, e dos movimentos feministas por conquista de direitos é um processo histórico, ou seja, não se dá, né, de forma naturalizada. Então, em cada contexto histórico, em cada realidade, isso vai ganhando uma proporção, isso vai ganhando as suas especificidades. Você bem trouxe, Karina, a questão de pensar políticas públicas voltadas para mulheres, mas pensar mulheres mesmo no sentido plural, a partir, né, das especificidades, a partir das singularidades, que a Deise também vai poder trazer um pouco sobre essa questão. E aí pensar o município de Campos é pensar um município em que traz grandes desafios para a gente, né, para pensar políticas públicas. Por que a gente está pontuando, né? Por que eu estou pontuando essa questão de uma forma tão enfática? Primeiro que a gente precisa pensar como que, historicamente, a mulher vem ocupando determinados espaços de tomadas de decisão na sociedade brasileira. Sim. Né, no processo mesmo de construção da história, no processo mesmo de construção da própria sociedade, né, das relações sociais, Sim. no âmbito do trabalho, da família, nos vários aspectos que a gente pode abordar. E aí, o papel de gênero, né, pensando a mulher, você que é estudiosa também da temática, pode trazer um pouco mais disso. A mulher, historicamente, ela esteve voltada para o espaço privado, né, do espaço do cuidado, com o espaço do cuidado com os filhos, com o lar, né, com A divisão de papéis é muito, né, exatamente, ela é muito forte determinada. ainda na nossa sociedade. Então, quando a luta ela vem no sentido de buscar o fortalecimento dessas mulheres e a luta por igualdade de direitos Sim, entre homens e mulheres, sim. é uma luta que ela se dá de maneira, eu diria, com muitas diferenças, Uhum. porque muitos direitos foram conquistados por nós mulheres, cada Sim. uma dentro das suas realidades. Uma Mas luta de sangue, né? exatamente. Mas esses direitos também, eles vêm atravessados de outras questões, né? Sim. Como as múltiplas frentes de trabalho que nós mulheres Assumimos. assumimos no nosso dia a dia. Sim. Então, não é só Miriam assistente social, é Miriam mãe da Sofia, é Aham. Miriam esposa do Vicente, é Miriam que cuida da casa, é Dos Miriam que pais. cuida dos pais, é Miriam professora, é Sim. Miriam pesquisadora, é a Karina que faz outras funções, Sim. a Deise, e assim a gente vai seguindo e construindo a nossa história. E pensar políticas públicas é pensar justamente essa relação de papéis que historicamente foi Sim. sendo construído e consolidado. Consolidado no sentido não de acabado, porque é um Uhum. processo em construção. É isso que a Isso. gente sempre traz, né? Então, o município de Campos hoje, a gente pode dizer que muito se avançou em termos de uma rede, né, de políticas públicas voltada para pensar a questão da mulher. Uhum. Hoje a gente tem uma subsecretaria, né, que é voltada para a questão da luta pelos direitos das mulheres, então uma subsecretaria de mulheres, pensando ações estratégicas, pensando uma rede de equipamentos voltado para a questão da garantia de direitos, mas também cabe pensar o quê? Essa subsecretaria, né, como que ela vem funcionando? Uhum. Existe essa rede, mas como que é a participação de fato desses sujeitos que são impactados, que são receptores das ações, por exemplo, de políticas públicas que essa secretaria propõe? É um Sim. caso a se pensar, Sim. né? É um primeiro. Só um adendo, porque quando você traz essa coisa da luta da mulher por seus direitos, o que a maioria das pessoas pensam é o seguinte: ah, a mulher está querendo tomar o lugar dos homens. Não, não, não. É a mulher buscando seu espaço na sociedade, tendo em vista que ela foi negligenciada, né? É um espaço que foi negligenciado à mulher, né? Historicamente, a mulher foi apagada, né, das estruturas sociais no sentido da
construção de uma sociedade mais justa, né? De uma sociedade aí que pudesse visibilizá-las mesmo, né? Reconhecê-las como sujeito de direito. Então, não é uma luta contra os homens, ao contrário, é uma luta para estar nos mesmos espaços e ter os mesmos direitos que os homens já adquiriram há tempos atrás, né? Só deixar claro aí. Por favor, Miriam, pode continuar. E aí, assim, complementando essa questão que você traz, que é muito interessante, dentro do sistema mesmo de distribuição de valores e de reconhecimento, a gente percebe muito claramente a questão da valorização, né, do masculino e do feminino. E aí eu vou trazer 3 espaços apenas: o espaço da família, do trabalho e da sociedade. Como que se dá esse reconhecimento, essa valorização? E aí não importa nível de escolaridade, não importa questões, né, que estão aí adjacentes ao nosso, né, a nossa questão de orientação sexual, mas tem a ver mesmo com um reconhecimento cultural do nosso papel nesse lugar que ocupamos na sociedade. Então, quando a gente fala da mulher no espaço da família e do homem, né, ou do masculino ou do feminino, a gente percebe que há uma valorização do homem nesse espaço, e isso se desdobra para outros espaços. Eu sempre falo que o reconhecimento ele inicia no seio da família, ou seja, no âmbito familiar. É um processo educacional que se dá de dentro para fora. Então, quando a gente fala de invisibilidade, ou quando a gente traz, né, a perspectiva mesmo da negação de direitos, e muitas vezes dessa luta que a gente tanto enfatiza, porque esses direitos precisam ser reconhecidos e valorizados em termos de igualdade, como você bem trouxe, é porque, apesar de todos os avanços, a gente ainda tem esse cenário em que homens e mulheres, ainda quando se disputa, né, essa questão de relação de poder e de valorização, as mulheres ainda acabam estando em um patamar de menor reconhecimento. E isso é muito engraçado, né, Miri? Porque assim, o homem, por exemplo, quando ele assume o papel dele de pai, ou quando ele está dentro de casa, ele é um ajudador também da sua companheira, vira superrogatório, né? Porque, nossa, olha como ele é maravilhoso. Enquanto nós fazemos isso o tempo todo e é o normal, né? E é o comum, né? É isso. Outro dia eu estava lendo uma historinha, vou voltar já, né, parênteses, vou voltar para o assunto das políticas públicas de âmbito municipal. Mas acho que está muito dentro disso que a gente está trazendo, da questão da valorização e do reconhecimento de papéis. Como que é incumbido a nós mulheres assumir tantas frentes e tantas responsabilidades e o julgamento que muitas, inclusive mulheres, fazem de nós mesmas, né? Nós tendemos a julgar nós e outras, né, nossas companheiras, por determinados posicionamentos, justamente por uma cultura que se instituiu e que a gente precisa cotidianamente buscar esse rompimento, eu diria. Então, é um trabalho educacional constante da gente romper esses preconceitos, da gente romper essas barreiras e a gente conseguir, de fato, entrar em uma perspectiva mais crítica mesmo de pensar esses papéis. A historinha dizia o seguinte: era como se fosse uma mãe abandonando o seu filho. E aí, assim, eu cheguei ao final da história. A história era a mãe abandonando o seu filho e tinha N comentários de mulheres, inclusive, denegrindo a imagem daquela mãe, daquela mulher, né, por ela ter feito isso. Mas na história, o fim não era bem esse. Estava falando do abandono paterno, que é algo muito comum e naturalizado. Então, entra justamente nessa questão da valorização e, né, de como os papéis eles são vistos. Se fosse um homem, né, como é de comum acontecer, não haveria tanto problema, tantos olhares, tanto pré-julgamentos. Como foi uma mulher, fui eu que pari, fui eu que geri, então há um julgamento muito grande e uma responsabilidade muito maior sobre essa mulher. Então, assim, nós estamos sendo julgadas e o tempo inteiro, eu diria, do nosso jeito de vestir, a nossa forma de se portar. Então, eu sempre falo que nós nos portamos para nós e para os outros, porque muitas vezes tentamos também nos enquadrar em determinados padrões. E culturalmente somos ensinadas assim desde a infância, né? A gente cresce aprendendo que a gente tem um determinado papel a cumprir, né? Exatamente. E é muito difícil a gente romper com essa cultura de padronização de papéis.
E é justamente pensar, né, ter um espaço como esse para a gente dialogar sobre uma temática mulheres, inspirando mulheres, pensar a questão, eu não digo nem do empoderamento, mas do processo mesmo de fortalecer a conscientização política, a consciência Isso, crítica, para fantástico. que mulheres possam se reconhecer em seus papéis, para que outras mulheres possam também estar, né, agregando forças e fortalecendo essa ideia, esse projeto, e para que a gente possa formar um coletivo mesmo de É mulheres, isso, fortalecendo mulheres. é Porque a isso. partir dessa rede a gente consegue avançar. Eu sempre falo que é um trabalho de formiguinha, o Uhum. trabalho, né, de consciência política, que é de médio e longo prazo, e ele é cotidiano, Sim, e ele e é perpassa por processual, nós. né? Exatamente, que estamos na academia, Uhum. mas também que estamos ali ocupando vários espaços que não seja da academia. Uhum. Isso me traz uma coisa, olha, antes da gente entrar em políticas públicas, mas me fez lembrar aqui de uma amiga minha que disse assim para mim, quando eu me casei, né, quando eu e meu marido decidimos ter uma vida em conjunta, nós tomamos a decisão de que eu abriria mão do espaço do trabalho, ou seja, do espaço de estar ali, né, buscando o profissional, para cuidar das crianças e ele ia em busca do provimento da casa, né? E aí a gente escuta isso assim e não se dar conta de que essa decisão dessa minha amiga, que foi minha também um dia, né? Muitas vezes não é, na verdade, uma decisão consciente de que nós estamos apenas seguindo o que culturalmente nos foi ensinado, né? É uma decisão Não refletida. é, né? A gente está abrindo mão de um espaço de crescimento profissional nosso em busca, né, de abrir mão disso pela família, Sim, quando na verdade os homens não abrem mão disso e continuam as suas estradas de vida, né? sim. E isso reflete muito, por exemplo, nas condições de que eles ocupam cargos melhores, né? Profissionalmente eles estão aí, né? O avanço é muito maior e a gente não se dá consciência de que, na verdade, nós não fizemos a escolha, nós seguimos um direcionamento ensinado, né? E eles seguem muito mais leves. É E isso a aí. gente com uma sobrecarga muito É maior. isso aí. Então, eu sempre falo que a luta por igualdade, a luta por direitos, ela vem carregada de outras questões que Sim, nos sobrecarrega de maneira muito intensa sim. e que enquanto a gente não conseguir mesmo, né, se organizar para que haja não só igualdade, mas equidade em termos de Isso. reconhecimento de que se eu estou dividindo a vida com um parceiro, ele tem igual responsabilidade nas tarefas, seja do lar, seja do cuidado, porque ambos estão habitando aquele ambiente, e aí eu estou trazendo um espaço de um cenário de homem e mulher, mas a gente pode trazer um cenário de múltiplos sujeitos que se Claro, reconhecem como família, né, claro. nesse contexto. E aí é pensar mesmo assim, né, como que se dá essa construção também a partir da formação educacional dentro das famílias, né, Uhum, dentro uhum. dessa rede, né, que a gente pode chamar de família. Mas então, fechando parênteses com relação a essas questões que a gente trouxe, que eu Uhum, também penso que é importante para a gente pensar a questão da construção de uma rede de uhum, políticas públicas, como eu frisei, a gente tem hoje no município uma subsecretaria municipal uhum, de políticas que é voltada para mulheres. É uma subsecretaria que ela está, né, voltada para uma rede de atendimento à mulher. uhum, E aí eu vou citar alguns dos nomes, né? Esses dados estão disponíveis no portal da prefeitura, né, de Campos dos Goytacazes. A gente tem hoje a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a gente tem hoje o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o Conselho Municipal de Direito da Mulher, né, eu até colocaria aqui mulheres, né, no plural, uhum, na sua multidimensionalidade aí. Patrulha Maria da Penha, que é da Polícia Militar, e Casa da Mulher Benta Pereira, que é uma outra rede de apoio também para mulheres vítimas de violência. Eu também gostaria de estar frisando a política de assistência social, uhum, né? É uma política do governo federal, é uma política que vem sendo fortalecida uhum, principalmente a partir, né, do reconhecimento na Constituição Federal de 88, depois na LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Política de Assistência, mas também a partir das outras normativas, uhum, como a própria Política Nacional de Assistência e Sistema Único de Assistência Social, uhum, um seguido do outro, né? A Política Nacional ela vem em 2004
e o Sistema Único de Assistência ele vem em 2005. Aham. O Sistema Único de Assistência ele compartilha da mesma gestão do SUS, né? Ou seja, é uma gestão compartilhada, é uma gestão descentralizada, onde prevê a participação dos sujeitos usuários dessas políticas. No cenário de Campos dos Goytacazes, temos hoje, no âmbito da assistência, um município de grande porte. O que isso significa? Campos tem 13 equipamentos, se não me falha a memória, né, de assistência básica, que a gente chama de CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. 3 CREAs, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e um Centropop, e esses são voltados para média complexidade e para alta complexidade, como a Casa Benta Pereira, como outras instituições e abrigos, né, que a gente fala da alta complexidade no âmbito da assistência. Então, também, no âmbito da política de assistência, temos várias ações voltadas para mulheres. Temos projetos que eu diria, né, de âmbito municipal, que a gente chama de benefícios eventuais. Temos aí o cartão Goitacá, temos, por exemplo, a questão da mãe coruja, temos, por exemplo, os benefícios eventuais, como auxílio funerário, temos, por exemplo, o Bolsa Família, que apesar de ser um programa de nível, né, de transferência de renda do governo federal, também abarca, né, os municípios, por ser uma gestão descentralizada, e tem como foco ali, né, eu diria ponto focal de ação, a mulher ser ali a principal proponente no ato de preenchimento do cadastro único, né, justamente por estar avançando nesse entendimento de que as mulheres é a parte mais vulnerável da história, seja no que diz respeito ao mercado de trabalho e em outras esferas também da sociedade. Então, no âmbito do município, a gente tem essa rede de políticas, fora as outras, né, que é a política de caráter universal, que a gente tem a saúde, que aí a gente tem a educação, né, e outras políticas públicas que, como a gente estava conversando antes da gente iniciar, essas políticas precisam estar o quê? Interligadas. Sim. Elas precisam estar em funcionamento em rede para que isso, de fato, possa se dar de uma forma que complemente, né? Então, assim, a gente sempre fala, quando uma mulher ela chega com uma situação de violência, por exemplo, no CREAS, que é uma porta de entrada que ela pode ter ali para atendimento, ela vai ser encaminhada, ela vai receber o atendimento pela equipe multidisciplinar, ela vai ser encaminhada para os órgãos competentes para dar o direcionamento necessário, a orientação necessária, se for o caso de boletim, se for o caso de outras medidas, mas é a porta de entrada dentro da política de assistência. Então, são várias e várias ações que a gente pode mencionar aqui, que a gente pode trabalhar mais. Essas são as que eu destaco assim com maior, eu diria, efetividade. Tem também a questão do transporte público. A gente tem no município já, em processo de implementação e de ampliação, a questão da rede de transporte público, pensando a especificidade das mulheres, né, que são os coletivos rosas, que pensa a questão, né, de ter um transporte seguro, de ter um ambiente adequado para que essa mulher ela possa, né, fazer o seu translado aí de maneira segura e tranquila, né? Temos 2 linhas hoje, né, em É. Campos, né? É Penha e Jockey? Acho que sim, se não me falha a memória. Mas, assim, em um primeiro momento, acho que são essas questões. Eu deixo aqui para você trazer outros apontamentos também e passo para a colega Deise aqui para ela estar contribuindo também, porque ela tem muito a contribuir, principalmente quando a gente fala de políticas públicas, para pensar a questão mesmo das especificidades, né, que essas políticas públicas precisam ter. A gente fala de políticas públicas e de políticas sociais que visam atender problemas sociais complexos, mas esses problemas sociais complexos, eles têm, né, eu diria, nome, cor, né? Eles têm endereço, e aí a gente precisa pensar que políticas públicas são essas, para quem, com que objetivo e como alcançar, de fato, as demandas que são apresentadas, tá? Mas me coloco aqui à disposição para a gente dialogar mais. Obrigada. Bom, é isso mesmo, Miriam. Então, só para corrigir aqui, gente, essas 2 linhas, são 2 linhas, na verdade, Centro Penha, Centro Jockey, UENF, Centro, 3 linhas, né? E Centro UENF, Flamboyant, são as 3 linhas de transporte público feminino, os ônibus rosas que a Miriam
trouxe para a gente aqui. E aí, quando você fala de Casa Benta Pereira, eu só queria chamar a atenção para duas coisas. A Casa Benta Pereira, em Campos dos Goytacazes, é uma das poucas casas que, além de acolher a mulher, acolhe também os seus filhos, e isso faz uma enorme diferença para a mulher que está em situação de violência, né, doméstica. E dentro do Rio de Janeiro é uma das duas casas, né? Então temos dentro do Rio de Janeiro a casa de abrigo feminino na capital, no Rio de Janeiro, e a outra em Campos dos Goytacazes. E só mais uma coisa antes de passar para você, Deise, outra coisa que eu acho muito importante é que quando a gente fala de política de transferência de renda, a gente ovaciona isso, claro, porque é muito necessário, as pessoas, né, em situação de vulnerabilidade precisam dessa oportunidade, desse aporte, desse recurso financeiro para dar aí, né, ao menos, né, a busca da dignidade humana, né, que é constitucional, não tem que se discutir. Mas eu acredito, assim, que a gente precisa dessa conexão, sabe, Miriam, que você traz, que quando a gente fala de políticas sociais, a gente fala de saúde, educação, então precisa de uma conexão maior dessas políticas de transferência de renda, por exemplo, para a qualificação da mulher, para encaminhamento da mulher ao mercado de trabalho, né? E aí, quando a gente fala também dessa questão, a gente pode buscar, por exemplo, a interseccionalidade, né? Porque a gente sabe que mulheres negras, né, vivem essa situação de vulnerabilidade social muito maior, econômica, né, muito maior do que as mulheres brancas. E aí, se a gente adentrar aí, a gente entra num espaço muito grande. Mas, assim, muito bacana. Vou passar agora para a Deise, tá? Se você quiser trazer alguma coisa antes, fique à vontade. Não, só para complementar essa questão que você trouxe das políticas de transferência de renda, é importante frisar que a gente está falando de direitos, né? Sim, Direitos reconhecidos, como você sim. trouxe constitucionalmente. É preciso desmistificar o senso comum de que quem faz uso, né, de política de assistência social está vivendo de favor e não está vivendo de favor. A gente paga imposto, essas políticas elas são resultados de impostos, elas são resultados de lutas e de organização, não só da classe trabalhadora, mas também dos próprios usuários que fazem parte dessas políticas. E nesse contexto que você traz, que a rede precisa estar funcionando, de fato, ela precisa estar articulada. É o que eu chamo de intersetorialidade da minha pesquisa de tese e, né, que eu venho me desdobrando sobre isso, pensando a rede de políticas públicas no município de Campos a partir do conceito de intersetorialidade. Não dos setores isolados, não que eles não tenham as suas especificidades, mas eles precisam dialogar, eles precisam entender as demandas de cada setor para dar respostas de maneira integral a essas demandas. Uma outra questão que precisa ser pensada, você trouxe a questão da qualificação. Ela é extremamente importante, Karina, a qualificação. Por quê? A política de assistência não dá mais conta. Isso já vem sendo debatido no meio acadêmico, pelos especialistas, tem pesquisas sobre isso, e tem uma autora que eu gosto muito, que é a Ana Elizabeth Mota, que ela fala que a política de assistência ela se transformou em um fetiche. Ou seja, o usuário que acessa a política de assistência é porque as outras fracassaram, né? Principalmente a de inserção no mercado formal de trabalho e de qualificação profissional. Aí a gente vai para a política de educação, a gente vai para outras áreas de políticas públicas. Então, quando a política de assistência ela assume um patamar, uma abrangência de usuários tamanho, porque o número de desemprego aumenta, né? Principalmente na pandemia, a gente vivenciou muito isso, a recorrência, a política de assistência para a sobrevivência das famílias. Homens que até então não eram usuários tão frequentes da política de assistência passaram a procurar essa política de assistência porque estavam vivendo em condições, né, de subemprego, desemprego, e aí é onde você de fato precisa recorrer. É uma política pública, mas ela não dá conta de forma isolada. Então, pensar esse funcionamento da rede é essencial. É isso mesmo. Bom, Deise, aproveitando aí tudo que a Miriam trouxe, a gente vem, né, nesse bate-papo aqui, muito bom te ter aqui. Então, traz para a gente aí um pouquinho dessa coisa da interseccionalidade, né, no âmbito das mulheres. Então, enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava já pensando justamente no quanto é importante a gente deixar muito marcado que essa construção social, política da mulher é muito recente. Se a gente for olhar historicamente, né, a invisibilidade, o apagamento social das mulheres
sempre foi uma constante na nossa sociedade, né? Tem uma autora que trabalha com o conceito de subalternidade, né? Que fala sobre o não acesso à voz, a ocupar espaços políticos. Aqui a gente tem a Djamila Ribeiro, que fala de lugar de fala, e aí quando a gente fala em interseccionalidade, a gente não pode pensar de forma isolada, né? A gente tem que pensar como conceitos de raça, gênero e classe operam e impactam diretamente nesses corpos políticos, nesses sujeitos políticos, né? Porque quando a gente traz a mulher para a centralidade da política, a gente precisa pensar nessa mulher enquanto sujeita, mas ela também se reconhecendo, e historicamente, por conta desse apagamento, a gente já tem combatido, mas ainda é estatístico, né? O quantitativo de mulheres que ainda não são consideradas e são invisibilizadas, né, no campo da política e ainda não estão nessa condição de sujeitos, né? Então, hoje aqui, por exemplo, nós ainda estamos num espaço de privilégio, né, Sim, ocupando. Eu sem aqui, dúvida. se a gente for olhar estatisticamente, né, uma mulher negra dialogando com duas mulheres brancas. Então, isso é reflexo, né, da nossa construção histórica. E aí, se a gente for voltar na historicidade, no Brasil pós-abolição, nós tivemos milhares de pessoas que viviam na condição de escravizados e deixaram de ser escravos, mas não deixaram a condição de escravizados, porque eles não sabiam fazer outras coisas. E naquele momento pós-escravidão, não tinha nenhuma política pública de inserção para essas pessoas. Eu te Então, liberto e você vai embora, né? Segue do jeito que veio, né? e muitas continuaram, né, porque só sabiam fazer isso. Sim. Então, quando a gente fala em políticas públicas hoje, né, também pensar numa reparação histórica e social, né, porque o nosso país ele foi construído, né, a partir de trabalho escravo, né, e a gente tem essa dívida social que até hoje a gente ainda não conseguiu, apesar da gente já ter aí várias políticas que vêm transformando, a Ações gente já tem afirmativas. resultados, né? Mas a gente ainda tem uma dívida histórico-social. E aí a gente precisa pensar na interseccionalidade e também, Mira já iniciou aqui, mas a gente pensar também como o conceito de igualdade e equidade operam, né? Porque o conceito de igualdade ele parte de uma universalização e a gente não pode universalizar as políticas públicas. Sim. Por quê? Porque cada mulher, por exemplo, ela tem um ponto de partida, né? A Sueli Carneiro ela fala que as mulheres elas são diversas, plurais, né? O feminismo negro não vai ter a mesma pauta do feminismo branco, né? As demandas das mulheres indígenas não são as mesmas das mulheres negras e por aí vai. Então, quando a gente propõe a trazer essa pauta da interseccionalidade para o campo político, é construir uma pauta coletiva, pensando nessas individualidades, pensando em como esses conceitos se encontram. A autora, né, que cunhou o termo interseccionalidade, a Kimberly Crenshaw, ela faz até um comparativo de uma mulher, né, numa esquina onde tem uma ambulância. E será que essa ambulância vai dar conta da classe, do gênero e da raça ao mesmo tempo? Ou ela vai operar em apenas uma situação da mulher naquele momento? E aí, nesse mesmo sentido, a gente para e olha, a gente tem que pensar como tudo isso opera socialmente para a gente, de fato, dar conta, né? Então, voltando à questão da igualdade e da equidade, né? Não pensar só nessa igualdade que universaliza, mas pensar essas diferenças e propor condições para que consiga, né, se fazer ações que levem em conta essas diferenças, sem excluí-las, né? A gente tem que colocar tudo isso em evidência e criar espaços, ambientes, políticas que deem conta de colocar essas pessoas de fato ali, né, dentro de uma igualdade possível, sem desconsiderar esses pré-requisitos. Quando fala de equidade, assim, eu gosto muito daquela escadinha, né? Você coloca as Sim. pessoas numa escadinha e quem está ali num patamar um pouco mais alto, obviamente, consegue ver o muro do outro lado com mais facilidade, ou seja, tem mais horizonte, né? Tem mais
visibilidade daquilo que... Expectativa de futuro, eu acho que essa é a palavra, né? Tem mais expectativa de futuro, né? Então, é muito bacana. É isso mesmo, Deise. E quando a gente pensa aqui no nosso município de Campos dos Goytacazes, Campos dos Goytacazes foi o último reduto de escravidão. Então a gente até hoje ainda tem resquícios, né, desse sistema de opressão, de invisibilidade. E apesar da gente já ter aí equipamentos públicos, né, como Secretaria de Igualdade Racial, a gente tem vários equipamentos que já operam, né, na construção de ações, de políticas que dão conta, né, de combater essas desigualdades. A gente ainda precisa avançar, a gente precisa de políticas públicas que garantam a manutenção do que já existe e que proponham ampliação. E aí, quando a gente volta mais uma vez a trazer a mulher para a centralidade da política, é fundamental, porque se a gente faz um raio-x do nosso município, hoje a gente não tem uma representatividade feminina no nosso legislativo, né? E isso é o raio-x da sociedade em que a gente vive, né? Que apesar da gente avançar, a gente ainda tem um sistema de invisibilização das mulheres, né? A gente está sempre no lugar de ajuda, como a Miriam falou aqui, em relação aos serviços domésticos, em relação ao mercado de trabalho. As mulheres, elas ocupam, né, os menores cargos, os menores salários, ainda que exijam, às vezes, são exigidas, né, numa carga horária maior, elas ainda estão em uma condição. O meu lugar de trabalhadora hoje é até um lugar de privilégio, porque eu trabalho num projeto de educação ambiental que pensa em políticas públicas voltadas para a pesca, onde a equipe Para as técnica... mulheres, né? E para as mulheres, onde a equipe técnica é praticamente 90% estruturada por mulheres, mas isso ainda é um ideal, né? Nós somos ainda exceções, e eu acho que pensar nessa centralidade das mulheres é justamente pensar em mecanismos para que essas exceções, né, se tornem aí né? regras, né, para todas, todos, né? É isso aí, isso mesmo. Quando você fala dessa coisa da da Câmara de Vereadores, por exemplo, de Campos, não ter uma mulher, né, nos representando, isso me alerta, né? Porque assim, a gente não só precisa de mulheres lá nos representando, mas mulheres qualificadas que compreendam e tenham a sensibilidade de compreender que as mulheres são diversas, sim, né? Que cada uma tem as suas necessidades, as suas especificidades, e que essa luta não seja uma luta só para o meu umbigo, né? Eu preciso pensar em todas as outras que estão em volta de mim, né? Porque uma mulher dá a mão a outra mulher, e assim a gente vai se fortalecendo, e assim a gente vai se construindo, e assim a gente vai aí, como que eu vou dizer? Inspirando mesmo as mulheres, né, a construir aí o seu caminho. Isso é muito legal e é muito importante que seja pensado isso. E isso é um raio-x também de Campos, ao demonstrar com muita clareza para todos nós que Campos ainda é uma cidade aí muito, o coronelismo em Campos ainda é muito forte, é um espaço de manutenção de poder e poder masculino. E branco, né? tem E branco, é isso aí. Então, são todas essas questões que a gente realmente precisa pensar, né? E, para além disso, né, a gente também não pode perder de vista, né, os avanços, né, que a gente tem, mas, voltando, pensar nesse histórico e tentar desconstruir, né, a partir de pautas coletivas. Então, quando a gente pensa inspirando, né, fazendo essa convocatória de que as mulheres, né, esse encorajamento para que mais mulheres ocupem esses espaços, né, que mais mulheres se disponham, né, a estar ali se propondo a construção coletivas de pautas, né, a construção de ações que vai ter esse olhar, né, direcionado. Isso mesmo, Deise. Então, quando a gente fala de todas essas questões aqui, o que que me vem à cabeça? Me lembra do seminário que nós tivemos, que foi o seminário da pesca artesanal, né? Eu não posso deixar de tocar nesse assunto, porque ali eu percebi que a gente não discutiu apenas a pesca, mas a gente discutiu também como os planejamentos municipais são construídos, né? Como eles são feitos. E tem um colega que falou lá nesse seminário
que eu acho super importante. Eu vou pedir para soltar aqui uma partezinha do que ele trouxe nesse seminário para a gente entender planejamento municipal. Porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas Campos é muito rico, Campos tem muito dinheiro, tem dinheiro dos royalties, tem dinheiro disso, tem dinheiro daquilo. Mas tudo tem que ser muito planejado dentro da gestão municipal, né? E aí, quando eu trago isso, é pensando mesmo no seguinte: primeiro, que eu não acredito nessa coisa do prefeito ter 4 anos e ele poder fazer um mandato de. E aí eu estou falando de políticas públicas, né? Porque é diferente de política de governo. Política de governo é aquela que o prefeito, ou o governador, ou o presidente traz, faz, e quando ele sai, é destruído, vai embora, vai junto. Agora, política pública, a gente pode citar, por exemplo, em Campos, as casinhas que foram doadas, né, na época por Rosinha, e foram doadas para as mulheres. Olha que sensibilidade que Rosinha teve à época de fazer essas doações dessas casas para as mulheres, entendendo que quando há separação, que quando há briga conjugal, o homem vai embora, vende a casa, né, vai viver a vida dele, e os filhos ficam ali, né, numa situação de desconforto mesmo, né, de precarização, né, por falta do lar, por falta, né, de tudo, todo o resto, né, todo o provimento que ele vinha para casa com ele. Então, assim, quando o Felipe Klein, vou falar dele agora, né, o Felipe Klein, ele foi procurador do município de Campos, ele é assessor parlamentar e ele é advogado tributarista. E ele traz no seminário para a gente ali um pedacinho dessa desse despertar em relação ao planejamento de políticas públicas dos municípios, né? Ele faz uma comparação muito bacana. E, Karina, eu queria fazer só um adendo em relação às rendas oriundas dos royalties, né? Porque são recursos finitos. Então, hoje o que a gente tem no nosso cenário municipal é uma dependência, né, dessa renda que é finita. Então, a gente precisa ter uma política de desmobilização, né, para viver também sem essa dependência, né? Porque uma hora vai acabar, Seca, né? E aí, quando acabar, não tem nenhum plano de desmobilização, na verdade, né, para que isso aconteça. Hoje a gente vê, e não só aqui no município de Campos, não, os municípios vizinhos também, que hoje sobrevivem, né, com boa parte desses recursos oriundos aí dos royalties, né? Então, assim, isso precisa ser trabalhado, né? Porque criou-se essa dependência econômica, histórica, e não tem um processo aí, um planejamento para essa desmobilização. Isso é importante. É isso. Vamos soltar, então, a fala do Felipe Klein, por favor, Paulo André. Entre dois municípios aí da região, o município de Campos e o município de Quissamã. Nesse ano, foi o primeiro mandato de 2 novos prefeitos, foram 2 prefeitos de ruptura, foi a primeira vez que o município de Quissamã passou a ser conduzido por uma mulher e foi a primeira vez que alguém de fora do contexto da história dos barões assumiu a condução política do município antes distrito de Macaé, né? Então, na história de Quissamã, foi uma dupla ruptura. E em Campos, todos se lembram, quem for da cidade certamente se lembra, foi o movimento de ruptura que levou Rafael Diniz a ser prefeito da cidade. Em 2017, os dois assumiram a prefeitura. É importante entender a diferença de contexto de um município para o outro. O município de Campos tem 500 mil habitantes, Quissamã tem 25. O orçamento de Campos naquele ano foi de cerca de 2 bilhões de reais. Parece que isso não concretizou, ficou um pouco abaixo. Quissamã, mais ou menos a mesma coisa. Os dois ficaram, acho que 10% abaixo desse número, aproximadamente. Mas no que nos interessa, o município de Campos, 20 vezes maior em população, 10 vezes maior em orçamento, captou menos recursos federais do que o município de Quissamã, embora estivesse vivendo uma intensa crise financeira que demonstrava a importância de captar recursos externos. Por que isso aconteceu? Ora, governança. E aí a gente... Governança. É isso que eu queria chamar a atenção. O que nos interessa, né? Governança. O que o município precisa ter é governança. O município de Campos, 10 vezes maior, né, do que o município de Quissamã, e captou muito menos recurso externo, né? Muito menos emendas parlamentares, muito menos qualquer tipo de outro recurso que viesse ajudar a cidade a
concretizar os seus planejamentos, que à época parece que não houve muito. Bom, mas enfim, por que eu trouxe essa fala do Felipe Klein? Porque, pensando a subsecretaria de mulheres que temos hoje em Campos, e apesar de todo o trabalho que tem sido feito e que tem sido muito bacana, a gente precisa realmente fazer esse reconhecimento, porque Campos é uma das poucas cidades ainda do Rio de Janeiro a ter uma subsecretaria de mulheres. Olha que coisa, né? O Rio de Janeiro tão grande, com tantas cidades, com tantas mulheres, que eu queria ter os dados aqui agora, mas infelizmente eu não tenho. Mas precisa-se pensar em políticas públicas para as mulheres, sim, e além daquelas que estão postas, e que o que a gente vem aqui, na verdade, é dizer que nós somos felizes delas existir, dessas políticas estarem existindo, mas nós precisamos, como cidadãs, fortalecer essas políticas, né? E aí, partindo de transferência de renda, por exemplo, a gente não precisa só de transferência de renda, a gente precisa de qualificação, a gente precisa de encaminhamento para o mercado de trabalho formal, a gente precisa da sensibilidade dos nossos governantes, de saber que nós, mulheres, ocupamos vários espaços além dos espaços de trabalho e que, por isso, muitas vezes, ainda somos obrigadas, de alguma maneira, a abrir mão desse mercado formal para dar conta das outras ações que a gente precisa, né, assumir, que a gente precisa, que nós somos responsáveis por elas, como filho, casa, marido e pais e famílias doentes, que sempre sobra para a gente e está tudo bem, mas que a gente precisa dessa visibilização e dessa sensibilidade para o reconhecimento dessas múltiplas frentes que a gente acaba aí assumindo. E trazendo um pouco disso, vou passar para a Miriam já, para ela complementar aqui, mas pensar que a gente precisa de creches noturnas, sim, né, de escola em tempo integral, sim, porque só assim a gente vai poder, né, se dedicar àquilo que a gente busca, nossa vida profissional, a gente vai poder se qualificar também, porque muitas de nós, por exemplo, chegamos do trabalho cansadas e não temos como se qualificar, melhorar, né, nos estudos, ir para uma escola, porque não temos creche noturna, e a gente chega em casa e tem que cumprir todas as outras tarefas, né? A gente precisa compreender que precisamos, sim, de parceria público-privada para qualificação profissional, né, que culmine no primeiro emprego dos nossos jovens, porque nós que somos mães é o que a gente busca, né, ver os nossos filhos encaminhados. A gente precisa de segurança, sim, de combate aí à violência contra a mulher, não só da Casa Benta Pereira, mas precisamos também de áreas de monitoramento com inteligência para que a gente possa a qualquer momento chamar, né, a segurança pública e sermos atendidas e nos sentirmos seguras quando estivermos nas ruas, porque não estamos só porque gostamos, estamos também porque precisamos, e muitas vezes em horas que diriam que não são as devidas, né, mas são as necessárias muitas vezes, e são as que a gente quer estar também, porque a gente também tem direito de um lazer, né? Então tem aí a coisa da mobilidade, né, urbana, que a gente falou, né, de mais ofertas de transporte público, né, novas linhas em outras localidades, fortalecer a rede pública de especialização às mulheres nos distritos do nosso município, né? Essa proposta, inclusive, é para atender muito mais as mulheres negras e suas especificidades, porque elas estão à margem aí, né, do centro da cidade. Então, assim, a gente tem muitas coisas ainda para fazer, financiamento produtivo das mulheres por meio de qualificação profissional que culmine na abertura de crédito junto ao Fundecam, que seria muito bacana se a gente pudesse ter a criação de fundos especiais para iniciativas coletivas de geração de trabalho e renda, porque isso empodera, sim, a mulher. Não há empoderamento se a gente não tiver aí economicamente, né, de alguma maneira seguras, né? Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode fortalecer a rede pública, que a gente pode pensar, e como cidadãs, a gente está aqui para se colocar à disposição, né, para ajudar nesse processo de construção de políticas públicas para as mulheres, porque o que importa é mulheres inspirando mulheres, porque isso pode, gente. Então, vou passar para minha amiga Miriam e para minha amiga Deise para a gente encerrar aqui, e foi muito bacana estar aqui com vocês e agradecer mais uma vez por esse espaço e por esse momento. Fantástico. Muito bacana, Karina, essas informações que você traz.
Eu vou só trazer algumas observações para também finalizar, né, a minha participação. Novamente agradecer pelo espaço, dizer que estamos aqui para auxiliar de fato, né, e para unir forças também em prol desse debate, da construção desse espaço, como eu bem trouxe. E você assim aponta várias questões que precisam ser pensadas, né, no âmbito do município de Campos. Questões que eu diria que nós, mulheres, precisamos estar atentas a esses espaços de tomadas de decisão, seja no âmbito político, seja em outros espaços, para que possamos também pensar, né, a construção de uma rede de políticas públicas que não seja pelo alto, mas que seja construída de fato com a participação da população. Isso, fantástico. Né? A quem essa rede se direciona, a quem esse serviço se direciona. Na última sessão de encontros Mulheres e Direitos, que a gente teve pelo Núcleo de Direitos e Benefícios, que aconteceu agora no dia 27 de junho, né? A gente teve a participação de várias mulheres que fazem parte de cooperativas, de associação e que estão também representando aí cadeiras em conselhos municipais, seja de meio ambiente, Secretaria de Mulheres. E aí teve uma fala de uma senhora, né, da dona Zenilda, que foi muito interessante, que ela falou o seguinte: não adianta eu estar lá só para participar. Eu preciso me qualificar para estar naquele lugar e ter uma fala qualificada, entendendo que o meu lugar ali é um lugar que representa um coletivo, uma demanda que é coletiva, não é minha, individual, enquanto Zenilda, enquanto sujeita, enquanto cidadã, mas é uma demanda histórica de mulheres que pleiteiam e que têm por direito estar ocupando esses lugares, que majoritariamente são ocupados por homens. Sim. Como que a gente pode fortalecer e como que a gente pode ocupar esses espaços? De fato, fazendo esse trabalho de formiguinha, se fortalecendo, se reconhecendo nesses espaços e também entendendo que nós podemos estar nesses espaços, porque nós vamos estar onde quisermos estar e ocupando os cargos que quisermos ocupar, né, e nos qualificando para isso. Muito obrigada pela oportunidade, dizer que foi um prazer. Vou passar aqui para a Deise agora, né, para ela trazer também as ponderações. E boa noite a todos e todas. Também quero agradecer, né, a essa convocatória e dizer a todos e todas que estão em casa, né, nos ouvindo nesse momento, que também estão convocados a refletir sobre essa pauta, né, que perpassa nossas vidas, nossos corpos, e que a gente possa se entender cada vez mais enquanto sujeito social, porque quando a gente fala de políticas públicas, né, a gente precisa de um movimento que precede a isso, que é justamente se reconhecer na centralidade dessas pautas, se reconhecer enquanto sujeito de direito e ter espaços como esse que fomentam esse diálogo é muito precioso, né? E gostaria também de só fechar falando da importância, né? Porque a gente tanto se falou aqui das políticas públicas, mas da importância da gente falar de políticas públicas, mas num contexto do ciclo, né? A gente pensar esse ciclo, que a gente precisa, inicialmente, fazer esse levantamento de demandas, esse reconhecimento histórico, social, fazer esse diagnóstico, né? E entender os diversos pontos de partidos, como a gente já falou aqui, pensando na interseccionalidade, a gente precisa fazer, então, a partir daí, a formulação centrada nessas pautas e, a partir da formulação, a gente partir para a implementação e o monitoramento, porque muitas vezes a gente pensa assim, tal política pública não deu certo, mas a gente não observou o ciclo, né? Sim. Será que a gente teve o processo de monitoramento e acompanhamento, né? Porque isso é importante. Então, não é só construir as políticas públicas, mas é construir políticas que garantam a manutenção cíclica, né, de toda a fase, de todo o processo, né, para que aí sim a gente possa ver lá, né, os frutos, os avanços, porque hoje a gente tem aí vários resultados positivos em relação a várias políticas públicas, né, implementadas e pela falta, às vezes, de sistematização e divulgação desses dados e desse ciclo, né, a gente acaba perdendo informações e dados que são tão importantes para o fortalecimento da construção de novas políticas e até mesmo a manutenção delas.
É isso aí, Deise. Muito obrigada mais uma vez, Miriam. Muito obrigada mais uma vez, Deise. É um prazer estar aqui com duas amigas tão queridas, né? Que a gente partilha aí a nossa estrada de vida. Isso é fantástico, eu adoro, estou adorando. Esse lugar, esse espaço, esse dia está sendo maravilhoso, porque a gente está aí, né, dando start num projeto que a gente pensou durante tanto tempo e que a gente vem elaborando e vem reelaborando, né? E acabou aqui agora, culminou nesse dia tão bacana. Quero agradecer também a audiência, quem está nos acompanhando, né? Aproveite todas essas informações. Se tiver dúvida, vai lá no nosso direct, né? Fale conosco, porque a gente está aqui para isso, né? Para servir. Eu acho que uma outra coisa que a gente tem que deixar claro para toda a população campista, mulheres, homens, jovens, né? É que esse espaço da política pública, ele é construído, né, pela política do município. E o espaço político não é um espaço de construção de poder, ou não deveria, né? E nem um espaço de construção de carreira. Ele é um espaço de servidão. Eu estava conversando com uma amiga há poucos dias, que é minha professora, minha amiga e minha professora, que é minha orientadora no doutorado, e ela trouxe essa frase e eu estou fazendo assim questão de repetir para todo mundo que eu encontro, né? Que política não é um espaço de construção de uma carreira pública, mas na verdade é um espaço de servidão, porque é o meio que a gente tem para fazer e para construir as coisas de maneira coletiva, né? Que abarque o maior número de pessoas. Então, temos que pensar sempre nisso e, por isso, temos que defender, sim, mulheres que nos defendam dentro lá da Câmara de Vereadores e na construção de políticas públicas, porque somos cidadãos e faz parte, sim, a gente construir juntos, como a Miriam trouxe, né? Que essas políticas sejam construídas juntos com essas pessoas, né? Que vivem essa situação de vulnerabilidade, né? Que precisam e dependam disso. E também pensar que juntas somos mais fortes. E Né? aí, Karina, eu lembrei aqui de um grito que a gente sempre tem aí nos movimentos, né? Companheira, me ajude, eu não posso andar só. Sozinha eu ando bem, mas com vocês eu ando melhor. Ah, muito bacana, muito bacana. Muito obrigada mais uma vez à audiência de todos e todas. Estejam conosco, porque semana que vem tem mais Mulheres Inspirando Mulheres. Pode!